Num mundo onde suas habilidades definem seu valor, ele nasceu sem nada. Humilhado pelos colegas, abandonado pela família e tratado como se não merecesse existir, viveu na base da pirâmide. Mas, prestes a perder tudo, despertou uma habilidade aterrorizante: roubar os poderes de quem estivesse à sua frente. Agora, aqueles que riram dele serão o motivo de sua ascensão. Pode o garoto mais fraco do mundo transformar o poder alheio no seu? Um dia, a cidade inteira estava em chamas. Todos se perguntavam que tipo de zombaria era aquela. Além da fita da polícia, um monstro terrível surgia. Quantos monstros ele teria devorado para ficar tão enorme? A criatura se contorcia e rugia, tentando se soltar, e abriu a boca ainda mais. O rugido estilhaçou janelas, e as pessoas tapavam os ouvidos diante do pesadelo. Onde estavam as guildas? Uma mãe gritava por socorro. Sua filha ainda estava no prédio. A polícia ordenava que todos saíssem, alegando que era perigoso e que tinham a situação sob controle. De repente, o protagonista, Akutagawa, usou sua magia e avançou contra o monstro. Ele golpeou a criatura várias vezes. Instantes depois, o monstro destruiu seu braço, arrancando-o, e ele agiu, parando bem na frente da boca da fera. O monstro, surpreso, fechou a boca. O braço de Akutagawa começou a se regenerar, e ele golpeou a criatura com força incrível, enganando-a. Logo depois, ele cortou o monstro em vários pedaços. Magia de ataque, cura e suporte. O lutador mais forte que domina tudo. Um herói de contos de fadas reverenciado por todos. Ele, Akutagawa. Certo dia, em uma cidade pacata, uma mãe na ponte gritava por ajuda, pois sua filha estava prestes a cair. Akutagawa riu e gritou que já estava lá. Usando apenas uma capa vermelha, ele saltou a grade da ponte. A mulher gritou por socorro, pois a filha estava atrás daquele pervertido. Ele riu, dizendo para não ter medo, vestindo apenas roupas íntimas. Logo depois, pegou a menina no colo, que chorava ao encará-lo. Ele disse que ela estava a salvo, como uma princesa. Akutagawa estava no 2º ano do ensino médio. A menina olhou para ele, espantada, e se agarrou à mãe. O ameaçador Golda chamou Akutagawa, gritando que eles tinham um acordo. Ele só correria de cueca. A menina perguntou quem deu permissão para ele se vestir. Afinal, macacos não usam roupas. Akutagawa caiu na risada, dizendo que aquilo não era roupa, mas a forma física de uma espada. Um cavaleiro salvando uma princesa deve estar adequado. A menina olhou confusa, e Tobita também se irritou. Golda perguntou: "Você enlouqueceu?" Ele agarrou Akutagawa pela capa e o puxou, perguntando o que ele dizia. "Fale japonês, seu idiota." Nesse momento, a polícia invadiu, ordenando que parassem. "Pequenos como vocês não devem brigar na rua. É inaceitável." Golda perguntou. "O quê?" Ele mostrou o distintivo na jaqueta, gritando que indicava um nível alto. Ao perceberem, os policiais ficaram pasmos. Ele é um estudante prestes a entrar na guilda. Ele não deve exagerar, pois a defesa tem limites. Golda respondeu que sim, ele sabia, ele não deveria lutar. "Agora só brincam de beisebol", disse ele, puxando o protagonista pelo cabelo. Uma bola mágica surgiu em sua mão e ele a lançou para destruir o oponente. Há 60 anos, masmorras surgiram em 782 locais do planeta. Hordas de monstros saíram delas pela falta de armas adequadas. Uma catástrofe dizimou 60% da população, mas, por poder divino ou inteligência humana, as pessoas sobreviveram à crise. Rankers começaram a nascer desde o primeiro dia, pessoas com poderes especiais. Eles se tornaram a principal arma da humanidade na guerra contra os monstros e as masmorras. Leis surgiram e as habilidades foram classificadas de E a C. Eles participavam de assuntos cotidianos. Os de rank baixo não podiam competir com os fortes, gerando tirania e desigualdade social. Os fortes humilhavam os mais fracos. Em pouco tempo, a injustiça cresceu. Ele estava entre pessoas que o condenavam, e a mãe da garota que escapou a puxou, dizendo que precisavam ir embora. Mas a garota ficou paralisada. Akutagawa estava em perigo até que seu amigo, Guda Egorashi, também decidiu atacá-lo. Ele usou a habilidade de tempestade, mas Akutagawa resistiu até bater na cerca e cair. Tobita riu e o atingiu nas costas. Disse que ele não voava, não atirava, não lutava e não se defendia. Ele era apenas um homem sem habilidades. Ele não era diferente de uma tia patética, certo? Igarashi disse que ela estava feliz demais, como uma pervertida. Ela corou e disse que ele era igual a ela. Akutagawa percebeu que seus olhos estavam inchados e não via nada. Gete o atacou e gritou para segurarem Akutagawa, que lembrou que a garota podia estar perto. Antes de processar, Gete parou e Akutagawa perguntou: "Beisebol de novo?" Ele estava feliz em pegar as bolas. Como só podiam usar magia, deveriam ir lá fora chutar uma bola. Golda atingiu o estômago do protagonista com força, fazendo-o tossir sangue. Golda o xingou, dizendo que ele era um saco de pancadas escolar, que ele absorvesse tudo. Akutagawa tremia de dor e pensou que um herói não podia ser patético, então sorriu. Golda gritou que ele era um lixo e o atacou. Akutagawa lembrou de uma cena do passado, de um homem o xingando quando criança.
Ele voltou àquelas memórias e ouviu que tudo era culpa dele. Eles não podiam nem cobrar pagamentos porque ele nasceu uma aberração sem poderes. Por isso a mãe foi embora. Teria sido melhor se ela nunca o tivesse dado à luz. Era seu pai, que o odiava. Mais tarde, em casa, Akutagawa tentou reunir forças com a palma da mão, liberar mana e tomar forma. Por que nasceu sem poderes? Ele olhou para as mãos, sem entender. Ele criou névoa, minimizou as perdas e tentou de novo, embora soubesse que era inútil. Mas imaginou como seria a vida de um herói. Mesmo focando toda a força nos músculos, aumentar a velocidade parecia impossível. O desenvolvimento de habilidades melhora outras categorias. Ele ficaria mais forte. E no único jogo que jogou na infância, sabia que todas as classes podiam usar magia. Cada habilidade que aprendeu sozinho, tornando-se o mais forte, era o estágio de talento. Lá, ele era um herói. Nisso, alguém aplaudiu e comentou que era interessante. Ele sofre mais durante a performance. A lâmina que o tortura virará uma arma em suas mãos. Quando os garotos jogavam, Golda pegou um taco e bloqueou um golpe, derrubando Akutagawa, mas ele agarrou e todos vibraram. Golda gritou que ele caiu de cara no chão, então não deveriam falar bobagem. Igarashi riu deles por defendê-lo, e disse que ele beberia à noite. Igarashi soltou que ele tinha coragem de sobra. O mundo esportivo mudou nos últimos 60 anos. Educação física servia para fortalecer os alunos, mas agora é só exibição. A sociedade moderna muda a cada dia por causa das capacidades, e ele renasceu aqui. Akutagawa recebeu o golpe e viu fogo em sua luva. Os caras gritaram que foi incrível e a primeira base abriu. Ele deveria acertar o Akutagawa e tudo mais. Eles venceriam. Akutagawa ficou horrorizado e se virou, quando Golda começou a ser rude, dizendo que cansou de errar a bola. O professor mandou ele se acalmar, mas ele mandou o professor calar a boca. Ele deixou Akutagawa descansar, virou-se e disse que pelo menos ele lutou. Logo, todos discutiam a briga. Estar na mesma plataforma que ele era nojento, mas não foi tão difícil para ele. Higurashi perguntou, mas ele não podia viver como um inseto. Por que ele vivia? Akutagawa se afastou enquanto eles falavam dele. Na escola, as garotas discutiam a notícia de que uma dungeon de alto nível apareceu na montanha. Outra perguntou, é verdade? Que ótimo! Por isso as sirenes tocaram tanto à noite. É perto. É um fenômeno natural, então não há o que fazer. Existem dois tipos de dungeons, as que existem há 60 anos e as que surgem aleatoriamente. Equipes especializadas mediram os danos. O perigo é determinado pelo nível de mana que ela libera. Como os níveis de habilidade, eles organizam os monstros, o que está ligado ao nível de mana. Dungeons temporárias somem após os monstros serem mortos. Se não forem limpas, os monstros escaparão. Para evitar isso, países preparam esquadrões de heróis em guildas. Mas profissionais não entram nessas dungeons imediatamente? Entram, mas seria uma pena se suas fileiras fossem fracas. Mas desta vez vai dar tudo certo. Golda riu ao ouvir isso, e depois de um tempo, os rapazes disseram que fizeram um bom trabalho. Os rapazes ficaram surpresos. Akutagawa se machucou de novo, ele pediu desculpas ao capitão por ter falhado mais uma vez. Pediram para ele correr ao hospital. A família dele sabia disso? Os colegas disseram que ele vivia se machucando. Ele estava bem? Akutagawa riu e disse que sim. As bolas só continuavam batendo no mesmo lugar. Ela se perguntou se ele já estava acostumado, esperava que ele não sentisse prazer na dor. Então pediu desculpas e disse que não conseguiu satisfazê-lo. Ele não entendeu nada. Ela pegou um estilete e disse que podia chutá-lo. Ela tremia de medo e ele gritou para parar. O que ela tinha na cabeça? Enquanto ele tirava o estilete dela, o representante da turma sugeriu que fossem ao trabalho. Ele tinha notícias importantes. Os rapazes se entreolharam. O segundo clube de outubro, do qual ele fazia parte, era um drama novo de ação. O clube deles focava em dramas clássicos. Eram só o presidente e 2 jovens, mas ele gostava. Todo dia se descobre algo novo no drama, e apesar das dificuldades, ele sempre arranja tempo. Akutagawa ficou surpreso e perguntou se o clube ia fechar mesmo. O rapaz respondeu que, se soubessem que as produções modernas eram assim, fechariam o acesso aos clássicos. Não fazia sentido manter o segundo clube, foi decisão da escola. Isso chateou Akutagawa. O rapaz disse que ele e Yui foram convidados para o primeiro clube. Mas Akutagawa não foi convidado. Ele sorriu, entendeu tudo, e viu que não valia a pena esperar nada dele ou do clube. Ele disse que tudo era para o melhor, desejou sorte aos rapazes, sorriu e levantou, dizendo que já estava entediado e que os 3 não podiam fazer muito. Esperava que conseguissem bons papéis. Saiu da sala e os rapazes não souberam como ajudar. Yui também ficou chateada e percebeu que ele fez de propósito para levá-los ao primeiro clube. Quando Akutagawa saiu, Golda o abraçou, cumprimentou e perguntou se iam descansar. A noite havia caído. A lua brilhava no céu e vários cavaleiros caíram. Golda perguntou se eram lutadores de uma dungeon de alto nível. Eram guardas temporários até a chegada da guilda. Tobita perguntou como eles estavam lá. Invadir uma dungeon dessas era ilegal. Golda perguntou por que acham que precisam dele.
Se algo der errado, a culpa será de Akutagawa, mas se tudo der certo e ele for aceito na guilda, vão esquecê-lo. Akutagawa ficou surpreso. O Gauda faria mesmo isso? Tobita riu da situação e disse que é loucura. Ela só veio brincar com o Akutagawa. Buda pediu calma, pois sabia que os monstros ficam mais fortes a cada andar. Se ficasse perigoso, iriam embora. Mas com o espólio e a experiência, precisavam de uma boa estreia para virar estrelas. Ele queria ser como Mitsumiya e Samu. Então, eles pararam e Akutagawa olhou em volta. Um slime estranho apareceu perto dos pés deles e se espalhou pelo chão. Igarashi perguntou se Akutagawa tentaria. Podiam matá-lo com as mãos. Ele agradeceu e recusou, pois não gostava de slimes. Tobita perguntou de novo. O quê? Algum slime já te dobrou? Golda pediu foco para limparem tudo e seguirem. Logo depois, ele golpeou o slime com força, mas travou ao notar algo errado. Um vento forte surgiu e todos cobriram o rosto. Akutagawa ficou surpreso e perguntou o que era aquilo. Algo incrível surgiu e Tobita gritou. Eles estavam apavorados, nunca viram nada igual. Golda disse que não importava. Como o monstro estava no primeiro andar, devia ser fraco. Iriam matá-lo rápido e seguir. Ele lançou sua magia e gritou. Um clarão surgiu, deixando-o surpreso. Akutagawa notou que ele defendeu um ataque de rank. O monstro era forte. Tobita horrorizado, Igarashi perguntou se era brincadeira. O monstro girou várias espadas e atacou. Ele atingiu o rosto de Akutagawa, que desviou, e uma explosão ocorreu. Todos ficaram tensos e se espalharam enquanto o monstro continuava atacando. Golda caiu, sem saber o que fazer, gritando para o cobrirem. Tobita e Igarashi estavam aterrorizados, e Golda explicou que o teto impedia seu poder total. Akutagawa encarou o monstro, que o olhou nos olhos. Tobita tentou atacar de cima, mas errou e caiu ao lado dele. Igarashi gritou de medo. O que está acontecendo? Ele tentou destruir o inimigo, mas o monstro se movia rápido demais. Igarashi estava em pânico, e Golda agradeceu pelo tempo ganho. Ele se levantou, girou uma esfera mágica e gritou: "Morra, seu desgraçado!" Lançou várias esferas contra o monstro. Muita poeira subiu e Golda perguntou se eles gostaram. De repente, o monstro surgiu da poeira e atacou com magia. Ele não entendia nada. Aquele monstro claramente não era do primeiro andar. Espere, por que não atacava o Akutagawa? Só ele estava protegido. O monstro não se aproximou. Akutagawa pensou se ele caçava poder mágico e os atacava de propósito. Eles perguntaram: do que ele está falando? Então, como ele não tinha poder, não seria atacado. Golda gritou que tudo estava mal. Ele tinha que ajudar para acabarem com o monstro juntos. Akutagawa pensou: deveria salvá-lo? Depois de tudo que ele fez? Golda gritou que ele estava pedindo desculpas a eles. Ele foi cruel e agora implorava ajuda, mas Akutagawa só pensava que ele era um idiota narcisista. Ele pegou o monstro e viu que seria igual se não ajudasse. Gritou que ainda havia tempo. Não devia atacar de frente, mas mirar na lateral da cabeça. Golda sorriu e disse que ele era um idiota. Perguntou se achava que um inútil como ele podia ser herói, já que nasceu sem cérebro e sem habilidades. Ele era um palhaço nato. Quem não tem habilidade não pode sonhar em ser herói. Nisso, o monstro atingiu o peito de Akutagawa com a espada e seu sangue jorrou. Em seus pensamentos, parecia estar no palco e não sabia onde estava. Alguém nas sombras disse que aquilo era incrível, o talento que lhe faltava. Ele era um palhaço nato, estava intrigado, então pediu desculpas pela grosseria, mas seu servo o ajudava a testar. Akutagawa se surpreendeu. Servo? Ele comandava monstros tão poderosos? O homem disse que, embora ele tivesse decidido salvar o inimigo, ele ainda o traíra. Que desespero ele sentia? Ele respondeu que não havia desespero. Ele sabia que isso aconteceria. O garoto sorriu e disse que imaginava. Ele fazia o papel de tolo que acredita na bondade da alma humana, não é? Ele até mentiu para si mesmo por desespero. Havia um papel que queria lhe oferecer, e ele sabia que faltava comédia. Por tanto tempo, seguiu as comédias do universo e passou a vida com isso. Tudo que as pessoas produzem é igual, variações de histórias existentes. Humanos não são deuses, não criam nada do zero. Recentemente, percebeu que o entretenimento humano é viver nossas vidas sem roteiro. Este é o grande prazer que ele deve receber. Ele queria ver um homem se agarrando à esperança, resistindo ao destino, vendo seus sonhos girarem. Era uma grande comédia. Akutagawa sorriu e disse: "Entendo. Então ele é um bobo da corte condenado." O homem disse que ele entendeu errado, que deveria sofrer mais, e se prometesse atuar numa comédia, ele lhe daria o poder de destruir o destino. Akutagawa ficou pasmo ao ouvir isso, e o homem acrescentou que vê-lo se afogar em desespero e esperança para obter esse poder certamente o divertiria. Akutagawa perguntou se ele lhe daria uma habilidade. O homem respondeu que era verdade e mentira ao mesmo tempo. Ele era inteligente e sabia disso, pelo que entendeu, seu servo, que só atacava rankers, já era forte. Ele só mostraria como usar isso. Akutagawa percebeu que viveu uma vida de merda, e disse que estava se afogando em desespero, o que era verdade.
Mas se ele se afogar de vez, não poderá nem esperar pelo melhor, e isso é uma tragédia. Ele pode mudar o palco. Naquele momento, Akutagawa disse: tudo bem, ele sofrerá mais por ele, mas se recusa a seguir a história que ele esperava. O homem sorriu, e Akutagawa saltou do palco e se aproximou, explicando que não haveria melhorias mágicas e que ele mostraria uma história de crescimento. O homem sorriu, mostrou as presas e perguntou se ele estava disposto a ir tão longe. Isso só o deixava mais interessado. Depois de um tempo, os caras discutiram por que havia um monstro daqueles no primeiro andar. Aparentemente, muitos não sabem sobre masmorras de alto nível. Akutagawa provavelmente já estava morto. Golda ficou irritado e disse que queria socar a cara dele para aliviar o estresse, mas ele simplesmente morreu. Tobita respondeu que ele era seu brinquedo favorito. Golda perguntou se eles só se interessavam pela garota e pelo cara de óculos, mas Tobita disse que não estava interessada neles, e Igarashi a chamou de tola porque eles eram os únicos que ela conhecia, especialmente a garota. Deixe-a zombar e talvez até seduzir. Naquele momento, Akutagawa apareceu e perguntou se eles ainda estavam se humilhando para Golda. Que criaturas patéticas. Todos ficaram pasmos, e Golda se virou surpreso e perguntou: o quê? Ele está vivo? Akutagawa respondeu que se quisesse apenas vingança, teria zombado deles um pouco, mas deixou que eles olhassem de soslaio. Ele perguntou de novo: quem mais vai zombar de mim aqui? Embora sua mão tremesse de medo, Igarashi gritou: porque ele ainda não morreu. Ele avançou com toda a força, mas Akutagawa parou o ataque com uma mão e o jogou longe, cortando várias árvores. Igarashi ficou pasmo, e Akutagawa disse que ele estava puxando o saco do forte, esperando ficar um pouco mais forte. Esse verme, sério. Igarashi ele é inútil como ele. Embora, não, agora como ele. Tobita ficou surpresa. Impossível. Isso é uma habilidade? Golda se perguntou. É o mesmo tipo de habilidade do Higurashi? Mas agora Akutagawa estava muito mais forte. Akutagawa gritou que, se a vingança acontecesse, eles deveriam sentir a dor das habilidades que usam. Quando Akutagawa provou ser tão forte, ele direcionou sua energia ao oponente. Ele gritou e chorou de dor e medo. Naquele momento, Golda se surpreendeu. Akutagawa usou uma habilidade? Tobita sorriu, sem jeito, dizendo como ele ficou insolente. Ela se levantou e gritou que ele não quebraria. Esmagar alguém como ele e fazê-lo se render. Que maravilha! Akutagawa a chamou de tola e disse que ela nunca mais o esmagaria. Ela caiu sobre ele e gritou: não, isso é velocidade. Isso é uma habilidade de verdade. Golda exclamou: ele usou uma habilidade de vento, não foi? Mas ele nasceu sem nenhuma. Akutagawa perguntou se ele não entendia. Eram as habilidades com que o torturaram, suas próprias habilidades retornando. O homem disse que ele era um receptáculo. Esse era seu nome. Nem o governo nem a guilda sabiam de tal coisa. Afinal, ele era o único capaz disso, embora não soubesse. Usar as habilidades aplicadas nele seria perfeito para um ator que faz papéis diferentes todo dia. Ele respondeu que tentou muito, mas não conseguiu, e o homem disse que ele está aprendendo. Deviam passar para a próxima. Para usá-la, precisava de outra habilidade. O nome dela era Criação. Ao usar, seu corpo brilhou e ele avançou. Para Tobita, o salto não era só se mover pelo ar, era uma habilidade que enviava força às pernas. Se canalizasse a força, podia se mover livremente até em espaços fechados. Golda se espantou. Estavam usando habilidades melhores que as de Tobita e Igarashi? Tobita pediu que não zombasse e gritou que ele era um fraco. Ele não a superaria, que tentasse atacar a garota, seu esquisito. Ela o traria aos seus pés, mas antes de terminar, ficou presa em uma gosma e começou a tossir. Não conseguia sair e sufocava, sem entender o que era. Ela não via nem sentia nada. Akutagawa pediu que relaxasse. Era só gosma, tirando sua visão, respiração, paladar, todos os 5 sentidos. Ele aplicou essa habilidade nela, só isso. Ele passou por ela e soltou antes que morresse, então não precisava temer, mas não teria conseguido se ela fosse mais forte. Essa habilidade idiota só serve para zombar. Ela não sabia o que era cima ou baixo. Estava no chão? Que horas eram? Quanto tempo ela estava ali? Parecia uma eternidade. Não. É assustador. Ela começou a gritar, e Akutagawa disse que, ao perder os 5 sentidos e a sanidade, perde-se o equilíbrio. O corpo descompensa e o vômito trava na garganta. O espaço é incompreensível, a prisão ideal e o palco perfeito. Certo? Quando Tobita caiu inconsciente, ele se virou para Golda e disse: agora é a sua vez. Mas Golda lançou sua bola mágica e riu. Akutagawa disse que a bola atinge o rosto e depois vem o impacto. Um jogo de beisebol pode ser tão desonroso? Golda percebeu que superou sua própria habilidade, balançou de novo e gritou, mas Akutagawa agarrou a bola e perguntou o que ele fazia na escola. As propriedades da bola no ar mudam ao segurá-la. O mesmo ocorre com a bola mágica. Ela te atinge no rosto e não voa. Talvez ele seja inerentemente mais fraco. Golda, irritado, perguntou por que ele era melhor que eles. Ele despertou seu poder hoje,
E mesmo que tivesse adotado as habilidades deles antes que terminasse, Akutagawa perguntou: não é óbvio? Não era a primeira vez. Ele já planejava como usar seu poder. Naquele momento ele avançou gritando: salto, tempestade, mana, bola mágica gasta. Golda gritou que ele era um inseto sem poder. Como alguém assim podia falar dele? Mas Akutagawa gritou que podia fazer melhor e o atingiu com a própria bola. Logo depois, deu um soco no estômago de Golda, que caiu gritando de dor. Ele nunca aprendeu a controlar seus poderes por ter nascido com eles. Essa foi a causa de sua derrota. Se ao menos usasse o cérebro, seria ótimo. Mais tarde, Akutagawa acordou e perguntou: foi um sonho? Parecia que não, era realidade. Claro que era, mas ele se sentia estranho. Akutagawa caminhava e ouviu 2 alunos reclamando da escola. Ele já estava irritado porque o velho o repreendeu de novo. Mesmo com poderes, os eventos da manhã não mudaram. Os alunos diziam que vendedores com nível alto passam mais confiança. Eles não são amigos? Se não quisesse ser um solitário, deveria ficar com o pessoal de nível D. O círculo social mudou. De repente, ouviu alguém perguntar: não sabe, esse garoto não tem poder nenhum. Mesmo que o intimidassem, a escola ignoraria. Era o jeito perfeito de aliviar o estresse. Se ele lutasse com todos usando seus poderes, algo mudaria? Yui se aproximou, pegou uma lata e o cumprimentou. Akutagawa respondeu, e ela disse que a turma estava em campanha de limpeza. A meta de recolher latas estava acabando com ela. As amigas disseram para ela ir logo. Já bastava. Passaram por Akutagawa, irritados. Ele pensou em como Yui o salvou e o que teria acontecido sem ela. Yui falou sobre o fim do clube. Será que não podiam fazer nada? Ela discute isso com o presidente do clube e pede conselhos. Ele disse que não dá, mas a relação dela com o presidente do primeiro clube de teatro é estranha. Ela disse que os tempos são difíceis. Será que ele sabe? Por favor, não deixe ele dizer isso. Akutagawa pediu desculpas, percebendo que agiu por conta própria, achando que era por eles, mas foi apenas arrogância. Aliás, agradeça a ela pela lata. O veterano Akutagawa era do comitê de embelezamento? Ele se surpreendeu com a existência do comitê e viu que antes de odiar a sociedade, devia valorizar quem o apoia. Deviam negociar diretamente. Yui perguntou sobre negociações femininas e a necessidade do clube de teatro. O que ela entendeu errado? Eles desviaram o olhar e ele perguntou o que houve. O hotel é ali, não é? Yui respondeu que talvez fosse um grupo rank e conquistando a dungeon. É o próprio Izamo. Muitas garotas estavam paradas, admiradas. Toda guilda que limpa uma dungeon geralmente segue esta estrutura. O pedido vem do Estado, e além da força-tarefa, há vários grupos formados por membros. Grupo Rank C é um termo informal, coloquial. Refere-se a grupos com membros dos ranks mais altos. A definição é debatida há anos, principalmente online. Uma proposta de anos atrás, de que todos sejam rank A ou maior e metade seja rank C, é a mais aceita. Só existem uns 3 ou 4 grupos rank C no país. Então, se eles estavam aqui, a dungeon era rank C. Yui olhou surpresa e Akutagawa se perguntou quem era. Ele parou e ela perguntou se algo estava errado. Ele respondeu que não, estava tudo bem. Uma das garotas mascaradas o encarou e disse que ele parecia familiar. Mais tarde na aula, o professor disse que todos aproveitariam a chance de ver um grupo rank C amanhã. É perigoso, então só irão até a entrada da dungeon observar a formação. Os rapazes perguntam se verão Izamo pessoalmente. É dia de folga. Ótimo. Akutagawa se perguntou. A propósito, Golda está no hospital? Ele não veio hoje. Tobita disse que ele a irritava falando tão casualmente após o que fez ontem. Ele respondeu que sempre falaram assim com ele, apesar das provocações de antes. Após um silêncio estranho, Tobita disse que queria que ele resolvesse isso. Ela abriu o peito e revelou um slime. Ele disse que essa habilidade só invoca slimes. Se não sai de perto dela, é porque ela gostou. Tobita gritou que ele estava mentindo, e Akutagawa continuou dizendo que não precisavam se preocupar com hierarquia e podiam ser amigos como iguais. Ele achou que seria melhor para ela. Tobita disse que alguém que não ligava para a hierarquia e agia sem vergonha já estava bem na frente dele. Ele perguntou, o quê? Tobita virou o rosto e não disse nada. Golda disse que precisava ir a um lugar depois do hospital. Akutagawa perguntou, onde exatamente? Tobita ficou curiosa. Como ela sabia? Talvez ele achasse que ela era namorada dele. Ela pulou da cadeira, furiosa, e o professor perguntou, Tobita, eles ainda não terminaram. Pode falar com ele depois? Tobita ficou sem graça e começou a olhar pela janela. Ela ficou brava e disse que Akutagawa ia pagar por isso. Akutagawa pediu desculpas mentalmente por falar com ela, mas será que merecia tanto ódio? Mais tarde, quando os rapazes estavam alinhados perto da fábrica, comentavam que, quando crianças, ele vinha chorando até ele. Tinham tomado um terreno baldio e não podiam jogar beisebol. E então, por causa dele, ele quase espancou aqueles alunos que tomaram o campo. E agora ele ainda cuida disso quando ele vem chorar de novo.
Honestamente, é vergonhoso pensar que um fracote como ele, seu irmãozinho, nem consegue andar em paz pela cidade. Não é? Não é, Golda? Golda pediu desculpas e disse que aquele idiota do Akutagawa estava brincando com eles. Como irmão mais velho, ele deveria concordar que gente que confessa e ignora patentes é irritante. Certo? Ele quebrou suas costelas e não vai conseguir se mexer direito por um tempo. Deixe que ele o vingue, por favor. Kenzie respondeu que ele estava certo. Fracotes convencidos são um saco. Dá até arrepios. Pela ordem, os fortes devem dar o exemplo. Depois de um tempo, os rapazes se reuniram em círculo no campo e decidiram que a linha de frente continuaria com 4 pessoas, como sempre. Os outros 3 seriam suporte. Quando a linha de frente ficasse sem mana, eles trocariam de posição. Izamo explicou tudo isso aos alunos que perguntavam quantos itens de recuperação eles levariam. Deveriam levar mais poções de massa. Pelo tamanho da entrada, ataques em área seriam difíceis. Isamu pediu ao amigo para aumentar sua defesa mágica também. Ele respondeu que entendeu tudo. Enquanto isso, a garota mascarada franziu a testa, irritada. Seus amigos por perto diziam como as habilidades dela eram fascinantes ou incríveis. Meu Deus, ele fica tão incrível dando ordens. Os rapazes queriam chegar mais perto para ver o Isamu melhor. Eles começaram a se empurrar, e uma das garotas quase caiu. Ela deixou cair uma bolsa de joias e foi ao chão. Os rapazes começaram a comentar, perguntando se ela era louca. Isamu sorriu e estendeu a mão, perguntando se ela estava bem. Ela disse que sim, e seu amigo Tsukasa pediu desculpas, dizendo que seu corpo é bem rígido, não é? Isamu disse que era engraçado ouvir isso dele. A amiga dela correu para ajudá-la. Ainda bem que ninguém se feriu. Ela comentou como ele era um cavalheiro, bem diferente daqueles metidos à besta com nível alto. Isamu agradeceu a presença de todos. Ele daria o seu melhor e queria ser um exemplo. Esperava que o que viram hoje servisse de combustível para o futuro deles. Eles eram o futuro do país. O rapaz atrás dele aplaudiu, pensando no que significava ser alguém de alto nível e ter a maturidade de cuidar dos que estão abaixo. Certo. O massacre acabou, e eles precisavam ir à Praça da Natureza para a palestra. Mas ele sentiu que já tinha visto aquela garota em algum lugar. Ele notou a garota mascarada e ficou pensativo. Quando todos se reuniram, anunciaram que limpariam a dungeon, começando com a rotina diária. Akutagawa estava atrás de uma árvore quando Yui o encontrou, dizendo que ele estava matando aula. Que rebelde, não é? Akutagawa perguntou de volta. E quanto a ela? Ela deveria estar andando por aí fora da sala? Yui respondeu que diriam que ela estava doente de novo. Ele estava olhando para a garota da máscara. Não estava? Akutagawa respondeu que sim. Ele estava apenas pensando nisso. Yui começou a gritar. Ele é um obcecado. Ela sabia que os caras gostam de coisas grandes. Droga. Ela sabia que precisava agir ao ver aquela colmeia. Se fosse picada no peito, ele incharia 10 vezes mais. Lágrimas encheram seus olhos e Akutagawa gritou para ela esperar. Tamanho não importa. E se o peito dela aumentasse 10 vezes, ela pareceria um monstro. Yui ficou chateada, dizendo que ele a chamou de monstro. Um monstro sem peito. Ele perguntou por que ela só ouvia o que queria. O professor anunciou que o treino diário era essencial, pois suas vidas já faziam parte da limpeza da dungeon. Devem manter o espírito de luta constante, não importa onde estejam. De repente, uma chama surgiu acima deles, deixando todos surpresos. Gritaram de medo, e Kenji pegou o megafone, gritando que o discurso do professor tinha acabado. Agora todos devem ouvi-lo. Os alunos reconheceram o irmão mais velho, Golda, o mais forte da academia. Achavam que ele tinha sido expulso, e Kenji gritou para ninguém se mover. Entendido? Se quiserem sair, terão que passar por ele, um rank B. É bom que sejam todos crianças obedientes. Golda disse que ele não deveria ter ido tão longe. Quando Kenji se virou, perguntou se ele ainda se importava com reputação para entrar numa guilda. Por isso ele é fraco, Kenji gritou. Akutagawa, certo? Parece que o irmãozinho dele estava sob seu controle. Quando um sem rank zomba dele, ele precisa mostrar o que acontece ao desafiar alguém de rank alto, certo? Ao enfrentar alguém superior, ele precisa mostrar as consequências. Certo? Ele vai apanhar de 10 alunos desta escola. Akutagawa ficou pasmo, e Kenji gritou que, se ele não aparecesse, queimaria todos até a morte. Yui chamou Akutagawa tremendo de medo. Kenji se aproximou e disse que, com aquela cara de enterro, ele deveria ser um saco de pancadas. Se não se apressasse, todos queimariam. Akutagawa olhou em silêncio e falou como se importasse. Ele ficou surpreso e confuso. Será que ele falava sério? Nesse momento, Akutagawa chutou a cabeça dele, deixando Kenji atordoado de dor. Akutagawa pegou o braço de Yui e mandou ela fugir. Todos começaram a gritar que aquele maluco do Akutagawa abandonou a todos. Kenji pegou o megafone, tremendo, e disse que ignorar seu discurso foi bem interessante. Sua expressão mudou para horror e sede de vingança. Os alunos perguntavam por que Akutagawa estava se escondendo, mas ninguém sabia. Eram de turmas diferentes. O que estava acontecendo? Eles não fizeram nada e estavam presos ali?
Um dos garotos se perguntou se foi por isso que não ajudaram Akutagawa quando ele sofria bullying. Todos o abandonaram, e isso levou a essas consequências. Enquanto isso, Akutagawa corria com Yui, ofegantes. Ele não sentia ninguém os perseguindo, mas deveria usar um salto para aumentar a distância? Não. Yui ainda não sabia que ele tinha poder. Poderia usá-lo sem cuidado na frente dela? Seria melhor ir um pouco mais devagar. Nesse momento, Yui pigarreou, e Akutagawa sugeriu que ela caminhasse. Ela estava bem? Ela respondeu que entendia como ele se sentia. Mesmo que os professores ignorassem o bullying, ninguém os puniria. Por isso, ele a puxou e disse que precisavam continuar. Yui estava abalada, e logo chegaram ao lago. Kenji pousou bem à frente deles. Ele achou mesmo que escaparia de um monstro rank B? Akutagawa não achava que o chefe viria pessoalmente. Kenji disse que os outros eram lentos, e ele mesmo veio resolver. Yui tentou falar, mas Akutagawa disse para ela fugir para o oeste, pela floresta, até a administração. Se dissesse que era um monstro, ninguém acreditaria. Devia dizer que era um incêndio para chamar bombeiros e polícia. Yui não queria deixá-lo, mas ele disse que era o alvo. Se precisavam de ajuda, só ela podia buscar. Se ele estivesse sozinho, seria diferente, mas a segurança dos alunos vinha primeiro. Ele a soltou e ela entendeu. Ela o fortaleceu com magia, fazendo seu corpo brilhar. Defesa é uma barreira que reduz o dano recebido. Ele achou uma habilidade perfeita para uma garota tão gentil. Yui prometeu buscar ajuda. Akutagawa agradeceu. Kenji disse que aquilo parecia uma barreira de proteção, algo que reduz o dano. Certo? Então no fundo é uma versão inferior da habilidade dele. Akutagawa se surpreendeu. Metal! Ele estava fortalecendo o corpo? O protagonista decidiu testar a força dele. Kenji aceitou. Naquele momento, um som alto ecoou e feixes de luz verde surgiram ao redor de Kenji, que nem ligou. Ele sorriu e perguntou se era só isso. Ele tinha poder mágico, mas não era o bastante. De repente, Akutagawa surgiu ao lado e usou magia de água, surpreendendo Kenji. Os alunos se espantaram com a chuva repentina. Gotas começaram a cair sobre eles. Akutagawa explicou que usar a água do lago era seu plano. O alvo foi atraído para cá. Ele não ligava para quem ignorou o bullying, mas havia pessoas gentis ali. Kenji perguntou se tudo saiu conforme o plano. Bullying não era algo que fracos como ele pudessem resolver. Eles começaram a lutar. Kenji deu um soco em Akutagawa, que voou e bateu em uma árvore. Ele disse que era uma boa ideia. Não importava como. Se o alvo fosse eliminado, a missão estaria cumprida. Akutagawa respondeu que veriam sobre isso. Sinceramente, sem a proteção da Yui, ele estaria acabado. Como esperado da mais forte da academia, é uma boa habilidade. Ele adquiriu o poder de virar aço. Os alunos não entendiam que chuva era aquela. O fogo parou e eles precisavam aumentar a temperatura. O amigo de Akutagawa começou a se perguntar o que houve. Antes que terminasse, viu Tobita lutando. O fogo diminuiu e o professor mandou todos recuarem. Tobita riu, dizendo que bater naquele cara chato era um prazer. Enquanto isso, Akutagawa olhou para a mão e entendeu. Ao transformar a pele em aço, ele reforça o ataque e a defesa. Kenji ficou impressionado. Ele realmente podia copiar habilidades. Era patético como o irmão disse, mas só copiava metade. Só conseguiu aplicar o aço nos cotovelos. Até habilidades exigem talento. Ele correu, mas Akutagawa ficou imóvel. Kenji se surpreendeu, e Akutagawa disse que transforma energia mágica em metal. Essa habilidade tem um limite. Ele voou para o lado e Akutagawa explicou que, ao concentrar num ponto, fica mais forte. Kenji riu e perguntou, é mesmo? Ele não sabia? Kenji torceu o braço e o atingiu no peito, perguntando, que tal isso? Sangue começou a escorrer da boca de Akutagawa. Ele sentia muita dor, mas resistiu. Logo, caiu no chão. Kenji disse que distribuir a energia pelo corpo todo era mais difícil que concentrá-la num ponto. Não é? Que ele não subestime um rank B. Seria um problema se alguém de baixo nível não soubesse seu lugar, como aquela garota de antes. Fracos devem agir como fracos, senão são só um estorvo. Não acha? Akutagawa ficou furioso. Podia vencê-lo, mas não bastava. Precisava humilhá-lo. Não faria sentido se ele não percebesse que era inferior. Kenji riu e perguntou se ele queria lutar na mão. Que viesse. Ele podia até atingir pontos vitais. Akutagawa se moveu, concentrando mais energia. Ele golpeou o oponente com força, mandando-o longe. Kenji perguntou, foi uma picada de mosquito? Ele atacou de novo, gritando, Deus perseguidor de duas cabeças. Ao ser atingido, Akutagawa sentiu dor, cuspiu sangue e caiu. Kenji disse que copiar a forma é só imitação. Só ele podia dominar essas técnicas. Ele tentou pisar na cabeça de Akutagawa, mas ele rolou e levantou rápido. Kenji se surpreendeu. Ele ainda não entendeu que não tem chance de vencer? Ele até deixou que atingisse um ponto vital. Akutagawa perguntou, já deu? Ele ficou surpreso. O quê? Akutagawa perguntou de novo. Não importa. O que aconteceu? Esse foi o caçador de deuses de duas cabeças entrelaçadas.
Além de nomear as técnicas, ele também dá nomes próprios aos seus golpes. Que vergonha! É um estudante, mas pensa como um adolescente. Kenji, furioso, gritou que ele era um idiota e atacou de novo, mas Akutagawa estava pronto e, enfurecido, o atingiu em cheio na lateral. Feridas surgiram no corpo dele, fazendo-o cair e gritar de dor. Ele se perguntou por que não tinha funcionado. Por que aquilo aconteceu? Akutagawa disse que ele devia estar se perguntando por que seu poder de ataque aumentou, certo? Na verdade, foi o oposto. Sua defesa temporária enfraqueceu. Confundindo com o aumento de resistência, ele expôs seu ponto vital. Kenji perguntou: defesa temporária, é verdade? Sim. Ele aplicou uma defesa nele no primeiro golpe, e enquanto ele baixava a guarda, ele aumentou a eficácia do aço. Ele chamou a defesa de técnica inútil, mas como uma técnica que o fortalece, ele diz que a dele é inferior. Akutagawa pediu que jurasse nunca mais se envolver com eles. Kenji, furioso, recuou, e Akutagawa disse o contrário. Mas antes que terminasse, alguém gritou para parar. Akutagawa se virou e viu Golda segurando Yui. Ele estava pronto para atacar, e Yui pedia desculpas chorando. É esse o aluno que ele tanto se preocupava? Ele sabe o que está fazendo? Akutagawa ficou pasmo, sem saber o que fazer, mas Yui pediu que a deixasse em paz. Akutagawa levantou as mãos e Yui gritou para não fazer isso de novo. Mas Golda disse que abandonar os alunos era parte do plano, não é? Kenji levantou e disse que ele fez muitas coisas desnecessárias, mas que estava indo bem. Isso é 100 vezes melhor do que ser desprezado por alunos patéticos. Akutagawa pensava em como sair dessa situação. Algo ia acontecer, e uma garota mascarada apareceu atrás dele. Ele ficou pasmo ao ver Kenji derrotado pelos poderes dela, assim como Golda, que soltou Yui. A garota pediu calma. Era um golpe de brasão. Na verdade, espadas não têm brasões, mas ela imbuiu a dela com propriedades de ataque. Akutagawa a reconheceu e, surpreso, disse que a viu na festa de Rank B. Ela explicou que magia de Rank B é usada em combate e que se voluntariou para a investigação por precaução. Yui perguntou o que estava acontecendo, e a garota o abraçou, pressionando o rosto dele contra seu peito. Ele ficou chocado, assim como Yui. Ela disse que era realmente ele. Ele perguntou: é mesmo a Igawa? Ela tem a habilidade de espada mágica, e é Rank B. O protagonista lembrou da infância e da amiga, que ao se aproximar perguntou se aquela era a casa dele. Tinham acabado de se mudar, e como os pais iam se conhecer, ela ofereceu amizade. Se a garota mais velha que morava ao lado não fosse tão gentil, ou se fosse do tipo que menospreza os outros, o coração dele teria sido destruído pelo bullying do pai. Ele, surpreso, perguntou se ela estava num time Rank S. Onagawa respondeu que vive assim desde que entrou na guilda após o ensino médio. Ela o visitou de novo, e disse que ele cresceu muito. Akutagawa pediu que ela esperasse, enquanto Yui observava aterrorizado. Ele se virou bruscamente, limpou a garganta e perguntou o que deveriam fazer com eles. Kenji estava amarrado com o irmão, perguntando se achavam que era o fim. Bem, ele teve sorte desta vez. Voltará para se vingar e, na próxima, não causará dramas de traição com os estudantes. Enquanto ele gritava e se contorcia, Akutagawa olhou para Yui e tudo ficou claro. Derrotá-los foi graças à ajuda de Yui. Kenji tinha gritado para ele tomar cuidado ao andar pelas ruas. Entendeu? Ele certamente reuniria seus capangas para cercá-lo e acabar com ele. Destruiria não só ele, mas sua namorada e sua família também. Mas Akutagawa se manteve firme e os atingiu com força, fazendo uma árvore voar. Ele disse que, se combinassem as habilidades, seria mais fácil derrubá-los. Onagawa ficou tensa, e Yui se perguntou se ele usou seus poderes. Ele disse que limitou suas habilidades para mostrar a diferença de rank daquele idiota. Se ele o enfrentasse de novo, o mataria sem pensar duas vezes. Golda, ao ouvir isso, ficou aterrorizado e sem palavras. Onagawa explicou que a lei protege usuários de alto nível, mas não permite que perturbem a ordem pública. Se cometessem mais atos de violência contra outros ranks, ela tomaria medidas. Golda se virou para o irmão e disse, com voz trêmula, que entendeu tudo. Eles pulam ranks para fazer o que querem, e quem define os ranks por conta própria é mais fraco que os superiores. O documento mostra como as pessoas ficam cruéis ao subir na organização. Ele tentou mostrar a diferença de poder, mas será que se não houvesse rank, eles teriam se rendido? Não é fácil mudar as bases da sociedade, e Onagawa agora é alguém inalcançável. Provavelmente nunca mais haverá. Depois de um tempo, ele foi à sala e viu Onagawa, que preparou comida e lhe desejou bom dia. Ele come ovos com sal e pimenta, certo? Ou será que agora ele usa maionese? Com a mesa posta, Onagawa sentou ao lado de Tobita, em frente a Akutagawa e Yui. Eles continuaram conversando num clima tenso, e Akutagawa se perguntou como chegaram a isso. Vários dias se passaram desde que Onagawa chegou ao apartamento. Ele não achou que a dungeon levaria tanto tempo. Ela disse que sim. Tinha uma mecânica especial e, segundo a guilda, chegariam na cidade em um mês. Akutagawa perguntou sobre as mecânicas. Ainda não tinham visto, ou grupos de elite ignoram isso, mas Onagawa se surpreendeu ao ir na casa antiga dele. O pai dele disse que ele morava só.
Foi bom dar o endereço, mas ela sabia o motivo. Onagawa desligou a torneira e disse que sim. Akutagawa falou que 7 anos mudam tudo, e Onagawa disse que ele mudou para melhor. Aliás, quando ele aprendeu a usar habilidades, ele engasgou, pensando que ela perguntaria. Ela disse que ele não precisava contar, e que vê-lo sem sofrer a deixava feliz. Ele não escondia, só não sabia como agir com os outros. Além disso, sentia que era melhor não dizer nada. Onagawa pôs a caneca na mesa e disse que ele talvez não notasse, mas seu poder mágico era alto, talvez rank B ou até A. Rank A traz muita responsabilidade social. Seria estranho, mas as guildas brigariam por ele. Como ele pretendia usar esse poder todo? Ele teria que pensar nisso. Akutagawa baixou o olhar e perguntou como usar. Se vencesse todos com força, mudaria algo? Onagawa o encarou em silêncio e disse que se decidiu. Não se importaria se ela viesse cozinhar todo dia. Ele disse que tudo bem. E as tarefas dela no grupo? Onagawa disse que estava tudo bem. Horário comercial, 100 horas extras e 2 dias de folga. Akutagawa achou um paraíso. Mas Onagawa suspirou. Akutagawa perguntou o que houve. Ela disse que era estranho falar, mas se sentia melhor ali, e ela tinha razão. Ele não tinha pensado muito na habilidade, mas precisava considerar tudo. Na escola, preferiu manter segredo, mas viram seu poder. Os amigos notaram e um perguntou se ele também tinha habilidades. Isso significa que os 3 podem ficar no clube de teatro? Ele riu e disse que não devia pensar em estratégias de sobrevivência. Akutagawa disse que queria continuar no clube. Todos se surpreenderam. Akutagawa se desculpou, mas queria evitar que soubessem de sua habilidade. Aquele tempo era valioso. Quando Yui disse isso, ele entendeu. Ele não queria atuar em qualquer lugar. Aquele lugar era importante. Yui disse que ficou feliz. Antes, ele tinha um olhar assustador, mas mudou. Akutagawa pediu desculpas e fez carinho na cabeça dela. Tobita entrou dizendo que aquilo era assédio. Ele se surpreendeu e ela mostrou um documento. Ele olhou e perguntou o que era. Ela disse que eram assinaturas, e que ele pediu para todas as turmas assinarem para o clube continuar. Tobita pediu para ele esperar, dizendo que ainda pensava no que disseram, já que ele não tinha amigos na turma. Ela já tinha falado com ele antes. Akutagawa viu os documentos e notou que havia muitas assinaturas. Tobita respondeu que a turma estava dividida sobre ele e o incidente com os irmãos Kenji e Goichi. Alguns achavam que ele foi pego no fogo cruzado, outros ficaram felizes porque alguém finalmente enfrentou aqueles irmãos insolentes. De qualquer forma, eles só dependiam dos outros, um bando de chatos. Yui disse que ela falava como se o problema fosse de outro, e Tobita perguntou, o quê? Yui respondeu que a viu intimidando ele também, não viu? Tobita disse que ela estava sendo irritante, então, o que ele era para ela? Nesse momento, Onagawa entrou com uma mochila e anunciou, aqui estão. Todos olharam surpresos, e Akutagawa perguntou, Onagawa, o que faz na escola? Ela disse que foi comprar comida para o jantar e acabou vindo, mas achou que podiam ir para casa juntos. Ao ouvirem isso, as garotas ficaram pasmas. O que significava aquilo? Ir para casa juntos e comprar comida para o jantar? Onagawa perguntou se as outras queriam ir junto. As garotas olharam perplexas, e foi assim que chegaram a essa situação. Tobita perguntou, quem diria que ele tinha uma esposa e nesse nível? Antes que terminasse, Yui a interrompeu. Esposa? Ela disse que ele era uma besta, um sub-humano. Yui percebeu que ela e Onagawa passavam as noites como animais, e começou a balançar o garfo. Ela gritou que também sabia cozinhar. Talvez pudesse fazer algo com a carne desse monstro. Akutagawa a parou e perguntou, o que há de errado com ela? Tobita respondeu que era maravilhoso, pois parecia que eles se davam melhor do que pensava. O cara achou bom ele ter recusado, e Akutagawa gritou para Onagawa ajudá-lo. Onagawa perguntou, por quê? Ela parecia bem calma agora. Ele perguntou, o que isso significa? E Onagawa sorriu e perguntou, ele está feliz agora? Ele não entendia o que acontecia, e não conseguiu responder. Olhando ao redor, a velha discriminação e a tragédia ainda reinavam para pessoas de baixo nível como eles. Nada mudou, mas ao ler as assinaturas, ele se perguntou, aqueles que são gratos, o que isso significa? Ele sentiu que sua vida estava mudando. Um mês depois, quando o grupo de classe C se preparava para deixar a cidade, ele atendeu o telefone. Disseram algo que o fez perguntar. A irmã Onagawa tentou tirar a própria vida? Akutagawa correu e soube que ela voltou para casa na noite anterior, pela primeira vez em muito tempo, e que hoje de manhã, ao olhar o quarto dela, encontrou um bilhete no travesseiro. Akutagawa agradeceu e perguntou, ela está no hospital principal, certo? Disseram que sim, ela estava no 5º andar. Felizmente, a operação salvou sua vida. Mas durante o procedimento, descobriram algo, sinais de violência sistemática no corpo de Onagawa. O protagonista congelou de horror e, ao ouvir os gritos do tio, perguntou o que estava acontecendo. Ele percebeu que algo aconteceu com seus tios e olhou para longe. Correu para o 5º andar. Naquele momento, militares invadiram o local, prendendo-os e falando sobre manipulação de informações pelo governo. Ouviram rumores, mas nunca imaginaram que aconteceria com eles.
Iriam destruí-los só para proteger a reputação de usuários de alto nível? O homem segurou a cabeça e disse para não se desesperar nem fazer nada imprudente, que ficassem calados e ele não tiraria suas vidas. Ele construiu o negócio usando subsídios do governo para sua filha de nível A como capital. Graças a isso, tem status social, e apagá-lo seria um problema. Então ele disse que, do jeito que via, isso permitia sugar e apagar as memórias dele. Mas memórias são traiçoeiras. Nunca se sabe o que pode desencadear um retorno repentino. Além disso, após coletar todas as memórias sobre a filha, eles as alojarão em instituições separadas. O pai perguntou se era tudo para proteger indivíduos de alto nível. Eles poderão dar bônus à empresa direto do conforto do novo lar. Também oferecerão proteção generosa do governo, claro, sob o nome de gestão. A garota gritou que já bastava, preferia morrer a aceitar aquilo. O marido ficou pasmo, sem saber o que fazer, mas o homem disse que já tinha avisado que matá-lo seria muito difícil. Nesse momento, Akutagawa invadiu o quarto. Percebeu que sua habilidade não apagava o som, mas podia usar uma tempestade para ocultar sua presença. Usou o vento para canalizar o som, fazendo as persianas baterem e o vidro tremer. Ele se misturaria a tudo e o mataria com um golpe. Nesse momento, o tio gritou para parar. Não faça nada imprudente. Ele congelou e se escondeu atrás de uma coluna. O tio declarou que agia para proteger os oficiais de alto nível e que mesmo se fugissem, a sociedade os rastrearia. Teriam que aguentar até o fim. O homem de uniforme disse que ele estava calmo demais e que era entediante. De fato, ele tinha razão. Discutir seria inútil. Além disso, ele já tinha apagado as memórias de Anagawa, que estava deitada na cama do hospital. Ao ouvir isso, Akutagawa ficou tão pasmo quanto o pai, que perguntou o quê. O homem tirou o capacete e declarou que, se os dois se esquecessem, ninguém sofreria. Não era um gesto gentil? Ela deveria ter ficado quieta e aguentado, mas fez algo que quase arruinou sua reputação. E além disso, abrir mão do nível enfraqueceu a força de combate deles. Essa mulher agora era considerada lixo social, não um sonho. E quando as pessoas produzem lixo em casa, a administração coleta e descarta. Isso é a ordem social. Certo, se um corpo sujo começa a feder, incomoda os vizinhos. O pai gritou que ele era um monstro e um pedaço de merda. Mas naquele momento, o homem usou seus poderes mágicos e declarou que amanhã ele esqueceria sua raiva como um idiota. Assistir a isso era a parte mais divertida do trabalho. Se quisesse ver alguém, poderia culpar a filha e o fato de ter nascido na classe média. Akutagawa ficou horrorizado com tudo que viu e saiu na chuva. Encostado no pilar, sem saber o que fazer, ele segurou a cabeça, tentando entender por que aquilo aconteceu e o que levou Anigawa à morte. Seu tio disse que havia sinais de violência sistemática no corpo dela. Se era verdade, alguém do círculo íntimo era o culpado. Ela teria manchado a reputação do ranking. Foi só o que ele disse. Naquele momento, ouviu num telão que a nobreza obriga o uso de poderes pelo bem do povo. Izamo estava na tela, e Akutagawa se perguntou se havia uma conexão. Tsukasa disse que eles eram os usuários de elite que a guilda protegia. Akutagawa não tinha provas, mas pensava nisso enquanto os alunos murmuravam que eles eram maravilhosos, fortes e heróis. Com gente assim, o país estava seguro. Ele queria se esforçar ainda mais pela sociedade. Se todos da elite fossem assim, seria ótimo. Akutagawa entendeu que adoravam os poderosos cujo status era protegido por métodos desumanos. Era real, e que visão terrível aquilo era. Ontem mesmo comeram juntos, e este mês parecia uma mentira. Ele lembrou de Onagawa sorrindo, quando viu a caixa. Dentro estava a máscara dela, e ele entendeu que tipo de bilhete era aquele. Ela escreveu, querido Akutagawa. Ao ler, parecia coisa de mangá. Ela pediu perdão por se despedir assim, mas implorou para que ele nunca tentasse descobrir o porquê. Era perigoso demais. Ele ficou surpreso. Então era isso. Quem levou Onagawa ao limite foi aquele homem. Ela ainda lembrava do dia em que o conheceu. Ele dizia que ela o salvou, mas foi ele quem a salvou, não é? Ela quase foi esmagada pela pressão dos rankings, e o pai sugeriu mudar de ares para a cidade onde ele vivia. Mas ele lembra que atuaram juntos no teatro, não é? Ele era o herói, ela a heroína. Akutagawa lembrava disso como sua salvação. Ela usava a máscara para parecer com ele, e ficaria feliz se ele aguardasse. Com ele, qualquer um que a tratasse sem olhar status era feliz. Ele era o herói dela. Ela sabia que ele ficaria bravo, mas pediu que não odiasse o mundo. Um herói protege o mundo, não é? Há muitas coisas importantes ao redor dele agora, então que ele foque nessas pessoas, e não na podridão do mundo. Akutagawa pegou o papel e pediu desculpas, mas não podia aceitar. O que eles queriam afinal? Como ele poderia esquecer tudo aquilo? Se ser herói significava proteger aquela sociedade, ele não queria ser um. Preferia ser um palhaço que arruinava tudo. Igarashi se virou para Golda, que perguntou o que tinha acontecido. Igarashi disse que a mulher que os deu a palestra se deu mal na masmorra e está em estado crítico. O representante da guilda sugeriu buscar uma substituta. Golda perguntou se isso era verdade. Igarashi se surpreendeu. Disse que não estava sendo cuidadoso por causa dela. Os outros não notariam.
mas aquele cara não conseguia esconder sua intenção assassina contra gente como eles. Enquanto isso, na escola, um rapaz se juntou a eles e entregou as assinaturas. Agradeceram, e ele achou os números questionáveis, mas que fizeram o melhor. Akutagawa esperava que a escola valorizasse o esforço, e o rapaz perguntou o que ele fazia. Akutagawa começou a costurar e pediu desculpas, dizendo que pegaria uma máquina para os figurinos. O rapaz aceitou, mas disse que não tinham apresentações planejadas e nem sabia se o clube sobreviveria. Akutagawa disse que não, mas havia um problema e ele não podia ficar parado. Yui estranhou sua calma com Onagawa hospitalizada, mas não parecia forçado. Era como se tivesse simplesmente acontecido. Certa noite, um grupo atacou um homem. O líder se aproximou e perguntou se ele achava que batia nos outros só para desabafar por ser o rank B mais forte e bonito. Ele disse que lida com escória como eles para gerenciar os moradores de rua e melhorar a segurança da cidade. É um projeto de embelezamento urbano da rede de purificação, então que deixem a cidade para purificar este santuário. Akutagawa mascarado se aproximou e perguntou se precisavam de ajuda. O cara se virou confuso, e Akutagawa explicou que, se fossem limpos, o palácio seria melhor. Ele perguntou se Akutagawa era amigo do velho ou se tinha pena por serem da mesma laia. Muitos entendiam errado, mas ele era o mais forte da cidade. Antes que pudesse terminar, Akutagawa o atacou com força incrível, sem ouvir o resto. O cara caiu gritando sobre seu rosto bonito. Seus subordinados ficaram confusos, e Akutagawa liberou seus poderes mágicos, fazendo-os fugir em todas as direções. O cara começou a gritar para pararem. Ele só tentava manter a pose, então deveria avisar seus superiores. Limpar a bagunça era aceitável, mas Akutagawa continuou a bater com força, declarando que ele parecia estar certo. Os outros tremiam de dor e terror, cuspindo sangue, enquanto o líder era destruído. Mais tarde, uma mãe e filha viram algo voando e acharam que era o Batman. Era Akutagawa, pensando que se tivesse força para derrotar a sociedade sozinho, salvaria seus tios e talvez ajudasse Onigawa. Ele arrastaria para o palco todos os veteranos que zombaram dele e atormentaram Onigawa, fazendo-os pagar. Depois de um tempo, Akutagawa chegou perto da masmorra. Ele direcionou um vento frio, e os guardas olharam em volta confusos. Akutagawa entrou sem ser notado, e estranhou a segurança relaxada. Será que a vanguarda geria os rankings e ninguém sentia tensão? Ele seguiu pelo corredor, pensando que precisava ficar mais forte e que o caminho mais rápido era sua melhor pista. Encontrou um túnel com uma luz brilhante, percebendo ser um dispositivo de teletransporte. Ao se aproximar, surpreendeu-se com o convite para entrar. Akutagawa atravessou o portal e declarou que entendeu tudo. Se não pudesse derrotar os inimigos deste nível, não teria chance contra um rank C. Nesse momento, monstros o atacaram de todos os lados, e Akutagawa começou a destruí-los com seus poderes. Ele saltava para desviar e contra-atacar, espalhando sangue pela sala. Ao pousar, viu a garota e se perguntou que novo efeito de status neurológico era aquele. Paralisia ou charme? Ele precisava ter cuidado para não inalar aquele pó escamoso. A garota à sua frente estendeu a mão, e o cavaleiro atrás de Akutagawa saltou para atacá-lo. O protagonista desviou, mas o cavaleiro continuou o ataque. Por um momento, ele conseguiu atingir Akutagawa, cortando seu rosto. Ele percebeu que o homem também tinha a habilidade de telecinese. O efeito permite mover objetos num raio de 3 metros, exceto os sob controle direto. A força depende do vigor físico do usuário. Mesmo desviando, os destroços seriam infinitos. Ele precisava encurtar a distância. Akutagawa socou a cabeça do cavaleiro, mas ele continuou de pé e contra-atacou. Akutagawa foi lançado contra a parede, que se estilhaçou, e ele percebeu que não conseguia se mover. Eles usavam os destroços para espalhar o pó. Será que os monstros coordenavam assim? Seria imprudente lutar contra eles? Naquele momento, ele percebeu que não. Ele destruiu os monstros e os cortou até sangrarem, pensando que precisava acabar com eles. Quando o cavaleiro avançou, Akutagawa o perfurou e perguntou se ele achava que ele não podia se mover. Eles o enfraqueceram com suas habilidades, impedindo seu corpo de se mover, mas agora ele podia controlá-lo com as habilidades desse cara. Ele não podia recuar. Ele destruiu todos, e o sistema confirmou que aprendeu o pó paralisante e a mordida. As habilidades eram uma combinação de telecinese. Tudo dependia de como ele as usaria. Ele olhou em volta e uma pessoa desconhecida apareceu, dizendo que aquilo era incrível. Ele realmente se tornou quem representava, e sua força era o caminho que ele escolheria. Akutagawa se aproximou e perguntou: ele fala sem revelar o rosto? Que audácia! O homem pediu desculpas e sugeriu uma apresentação. Ele acha que esse oponente é perfeito para ele. O que ele acha disso? Akutagawa sorriu e perguntou se aquilo era uma apresentação. Um monstro terrível surgiu, e o protagonista disse: tudo bem, vou ver com meus próprios olhos. Ele quer ver o quanto ficou forte. O homem disse que colocou sua consciência na criatura, mas agora ela agia sozinha. Como poderia lutar contra uma boneca silenciosa? Deve ser entediante, não é? Akutagawa agradeceu, e a luta começou.
Akutagawa perseguiu o monstro enquanto feixes de luz surgiam na sala. Ele viu que estava funcionando e continuou destruindo o inimigo com seus novos poderes. Antes ele era impotente, mas agora estavam em pé de igualdade. Ele lutou com tudo e empurrou o inimigo, sentindo que estava mais forte que a criatura. Ele atingiu o centro com um clarão e esperou. O monstro lançou várias espadas, fazendo Akutagawa sangrar, e a criatura aguardou. Ao ver a espada nas costas, Akutagawa ficou chocado com a dor. Ele achou que tinha bloqueado o ataque frontal, mas o monstro cortou por trás. Como isso aconteceu? Mais cortes surgiram em seu corpo e ele percebeu que era uma habilidade estranha. Como ele não conseguia dominar algo tão bizarro? O monstro murmurou que, claro, ele não conseguiria. Seu servo não usava habilidades de ataque. Akutagawa não entendia, até que o homem disse que algo se movia rápido demais para o olho humano, desferindo ataques físicos sem parar. Enquanto o monstro o destruía, o homem disse que ele não aprenderia nada sem usar habilidades, sendo essa sua fraqueza. Akutagawa rangeu os dentes. O monstro riu, perguntando se ele achava que ficaria mais forte assim. Uma ótima história para uma noite só. Akutagawa tossiu sangue, e o monstro disse que o fim fazia parte da diversão. Ele tremeu, lembrou do olhar de Onagawa, e suas pernas cederam. O monstro surgiu atrás dele. Enraivecido, Akutagawa criou um clarão e declarou que seu charme não mudou, e que ele usava as habilidades que Akutagawa tinha tomado. As espadas que surgiam do nada. Era de lá que vinham. O monstro riu alto, surpreso, dizendo que sacrificar-se tanto pelo objetivo era algo realmente incrível. Ele é um ator interessante. O monstro olhou para sua aparência, surpreso. Sem florete, Akutagawa disse que a psicocinese, por mais rápida que fosse, não podia ser simultânea. O monstro ficou atônito e Akutagawa o destruiu com várias espadas. Um clarão poderoso surgiu e ele riu, percebendo que conseguiu. Ofegante, ele gritou que estava ficando mais forte. Caiu de joelhos e perguntou: "Isso é brincadeira?" Eram produzidos em massa? Vários monstros idênticos surgiram, e ele percebeu que teria que resistir. De repente ele congelou e perguntou: "O que está acontecendo?" Para onde iam? Eles o arrastaram para o portal e o jogaram de volta. Ao cair, o homem pediu desculpas pela grosseria, dizendo que era a primeira vez que se viam desde então. Ele queria repetir, então não se importava. Mas por que tudo estava tão pegajoso? Quando Akutagawa perguntou, o homem apenas pediu desculpas. Vê-lo em perigo aguçou seu apetite, mas precisava trazê-lo logo, ou seria entediante. Dungeons têm muita magia, especialmente nas profundezas, e o tempo flui de forma diferente. Antes que percebesse, amanheceu e hora de reportar. Ele apontou para o lado e pediu que se acalmasse e continuasse observando. Akutagawa perguntou: "Como assim se acalmar?" "Isso é loucura", ele disse. Aqueles caras podiam ser especiais, os que feriram sua irmã. E de fato, os que saíram do portal dizendo que precisavam voltar eram apenas piadistas. Tsukasa disse que era fácil, mas o gasto de mana irritava. Com ele estava Abina, maga com invocação Rank A. Ela disse: "Soldado, talvez precisem de moderação." Makoto notou que com o nome de guerreiro burro só tinha músculos. Ela era curandeira com elixir. Tsukasa disse para não elogiá-lo, senão ele ficaria sem jeito. Hagi e Yugi estavam lá. Hagi era ladrão com flecha Rank A, e Yugi arqueiro com flecha Rank C. Hagi disse que estavam sendo apressados por demorarem demais. Izamu chegou e concordou com Yugi. Tava demorando, então sugeriu acelerar. Tsukasa respondeu que entendeu, e que agora iriam ao que interessa. Ele avançou nos monstros que os atacavam, destruindo-os aos poucos. Abina disse: "Eu avisei para treinar. Ele é velho demais para acompanhar isso." Ele se protegia no centro, dizendo que árvores velhas atrapalham os brotos. Chamas surgiram e uma flecha brilhante destruiu os oponentes. Yugi atirou, e Makoto perguntou: "Não sobrou nada para ela de novo?" "Que tédio." Yugi disse que uma curandeira faria melhor, mas tudo bem, ele vai acabar com isso agora. Izamu sacou a espada e disse: "Redown." O feitiço destruiu o resto com feixes de luz. Os monstros emitiram sons altos e começaram a se dissolver no espaço. Ele disse que perdeu tempo com algo trivial. Sorriu e perguntou se deviam ir. O homem misterioso disse que se ficasse, morreria instantaneamente. Isso seria um problema. Ele queria ver o sofrimento e o desespero dele. Depois de tanto esforço para derrotar aquele palhaço, ele o destruiu facilmente. Akutagawa percebeu. Era um grupo de ranks. Reg perguntou se 6 membros não teriam problemas. Certo? Tsukasa perguntou: "Ele quer dizer Anigala?" Ebina disse que mal atingiu os requisitos para entrar. Tsukasa sorriu e disse que se divertiu. Então estava tudo bem. Akutagawa ouviu e achou bom perder o entretenimento. Mas não foi culpa dele se empolgar com essas performances? Em tratamento bruto, nada se compara àquela noite. Eles arriscam a vida, então merecem algo em troca. Os de rank baixo que não servem em batalha salvam o país servindo de alívio de estresse. São caras no papel, com rank como Anagawa. Na próxima, tragam mulheres rank B ou menor. Caras bonitos também servem. Haga disse que grupos ranqueados são modelos de virtude, avaliando habilidades.
embora na verdade só se interessem pelos corpos. Naquele momento, ele gritou alto, e Akutagawa ficou furioso. O estranho disse que deveriam voltar ao motivo de ele estar ali. Akutagawa respondeu que sim. Deixe que ele conte. O que precisava fazer para ficar mais forte? O homem sorriu e respondeu que era simples. Bastaria repetir o que fez ao derrotar seu servo. Lutar contra oponentes mais fortes, sofrer mais e se fortalecer sacrificando o próprio corpo. Da próxima vez, perder um braço não bastaria. Seu coração poderia ser perfurado ou sua cabeça esmagada. Ele estava pronto para isso? Akutagawa gritou que sim. O homem disse que era uma pergunta estúpida. Agora ele poderia passar pelas profundezas daquela dungeon. Akutagawa o olhou confuso, e o homem concluiu que ele parecia intrigado. Ele não acabou de impedi-los? Então por que enviá-lo atrás do grupo ranqueado? Ele estava pensando nisso, não estava? O objetivo era outro, ele não precisava se preocupar. Essas dungeons são geradas automaticamente. Elas desaparecem quando o chefe é derrotado, mas as pessoas acham que a sala do chefe é o nível mais profundo. Akutagawa perguntou se havia algo mais profundo. O desconhecido respondeu que não. Na verdade, não existe um nível mais profundo. Dungeons não passam de passagens. Akutagawa ficou pasmo, e o homem explicou que, há 60 anos, elas surgiram no mundo. Qual ele achava que era o propósito? Era o exílio. Ele deveria ver um dos fragmentos. Ao entrar, Akutagawa se perguntou se a adrenalina tinha passado e se a pilhagem já tinha acabado. Ele usa aço para comprimir feridas e meditar sobre a dor. Mas com a habilidade de aprendizado, ele não ganha a habilidade do inimigo sem sentir o efeito. Para extrair algo mais forte, ele precisa da habilidade de cura. Porém, curandeiros com habilidades de restauração são raros, essenciais para invasões. Seu número é baixíssimo. Se o extermínio é inevitável, a retirada dos curandeiros é prioridade, e algumas guildas seguem isso à risca. Tão à risca que ouvi dizer que mantém curandeiros trancados por medo de acidentes ou recrutamento. É fácil encontrar um. Após pensar nisso, ele chegou perto da cidade. Ele viu uma cidade de monstros e se surpreendeu ao ver esqueletos, cobras e goblins. Notou um hospital e uma escola, parecia uma sociedade humana. De repente, ouviu um goblin gritando e viu animais atacando o pequeno Makoto. Quando os monstros miraram no animal indefeso, ele estava ali, pronto para morrer. Akutagawa entendeu. Aquele ataque era apenas para causar dor por diversão. Ele sabia bem o que era. Bullying. Enquanto Makoto tremia com a punição, o goblin saltou sobre a criatura com uma espada para destruí-la. Akutagawa interveio e perguntou se estavam entediados. Disse para o goblin lutar com ele. Apontou para si mesmo e disse que queria dar uma surra em alguém. Houve uma briga, e Akutagawa perguntou se aquilo era instinto. Todos correm para lados diferentes, mas só um precisa se sacrificar? Ele olhou para Makoto, perto de sua perna, e disse para não confiar neles tão fácil. Ele fez isso para aliviar a irritação e acariciou o animal, dizendo que o mundo está cheio de gente má disfarçada de boa. Alguém observava tudo, e Akutagawa sentiu. Percebeu que estava cercado de monstros. No centro do círculo, um monstro de um olho só o encarou, e logo os outros o arrastaram para dentro. Enfaixaram seus ferimentos e o monstro disse ser o líder da cidade. Akutagawa perguntou se ele falava japonês. Ele respondeu que só falava a língua humana, um pouco. Há muito tempo, humanos vieram e o ensinaram. Akutagawa entendeu que ali era o lado japonês. Eles construíram uma sociedade humana e se comunicavam. Eram criaturas diferentes dos monstros que ele conhecia, mas ele, um humano, perguntou por que curaram seus ferimentos. O monstro agradeceu pela ajuda e disse que Makoto era fraco e sofria bullying. Todos trabalhavam na caça, mas Makoto não fazia nada e vivia desmaiando. O líder explicou que, por ser inútil na caça, ele só recebia parte da comida, o que era ruim. Akutagawa viu que, se não lutasse, seria um parasita. Lembrou da expressão de Golda, e o monstro disse que fugiram para construir aquela cidade por serem fracos demais para outras. Era para se ajudarem. Humanos e monstros são iguais. Oprimir os fracos é o instinto dos seres vivos. O líder pediu que ele ficasse até se curar. Akutagawa disse que ele era uma boa pessoa, não é? O monstro se surpreendeu e disse que ele era uma boa pessoa. O velho disse o mesmo, mas nunca explicou o que significava. Akutagawa riu e disse que talvez ele fosse apenas tímido. À noite, Akutagawa olhou pela janela pensando em como veio derrotar monstros e ficar mais forte. Por que o deixaram ali? Ele mandou que fosse descobrir o que era o exílio e falou sobre esses monstros. Ele não entendia o que acontecia. De repente, um grito alto ecoou, tão alto que Akutagawa saiu da cama e Makoto se assustou. Akutagawa exclamou: "O que é isso?" Foi até a porta e viu uma criatura terrível com tentáculos destruindo a cidade. Akutagawa gritou: "Que diabos é aquilo?" O monstro rugiu alto, destruindo tudo. O líder observava calmo, e Akutagawa perguntou se ele estava bem. Que diabos era aquilo? O líder disse que humanos chamam de espécie dominante. Akutagawa lembrou disso na escola. Monstros têm castas e as espécies dominantes estão no topo.
Ele percebeu que era o topo da hierarquia e ficou horrorizado. O líder gritou para fugirem vivos. O monstro rugiu e o protagonista não sabia o que fazer. Ele implorou para os monstros fugirem ao vê-los serem destruídos num golpe. Chocado, perguntou o que era aquilo. Sangue se espalhou e Akutagawa gritou. O líder anunciou que era um sacrifício e que não podiam desobedecer. Ele deve matar o vizinho e oferecer metade. Os monstros intimidavam os fracos e o líder disse que assim seriam poupados. Akutagawa ficou estupefato com o massacre. Ele viu criaturas destruindo os seus, com sangue por toda a cidade. Isso durou muito e os monstros tremiam. Akutagawa viu 2 monstros e notou seu medo. O líder disse que, como não mataram o vizinho, seriam devorados. Akutagawa gritou para esperarem, mas foram destruídos. O líder disse que seriam mortos de qualquer jeito. Akutagawa sentiu uma magia tão forte que paralisou. Era só um ritual para a diversão do monstro. Ele entendeu tudo. Akutagawa perguntou ao líder como escapar, e ele disse que quem conseguiu chegou ao mundo humano. Akutagawa parou, e o líder disse que eles não tinham esse poder. Não podiam escapar da espécie dominante. Akutagawa perguntou se ele ofereceria aquela criança. Ele olhou para Makoto e o líder não respondeu. Akutagawa disse que não podia. O líder disse que Makoto era fraco, e se poupado não mataria ninguém, então eles fariam. O líder sacou a espada contra Makoto, mas se esfaqueou. Disse, Makoto, morda o pescoço e mate-o. Rápido, a espécie dominante está olhando. Makoto chorou, e o líder disse que ele precisava ser forte ou não sobreviveria. Makoto olhou com tristeza e, após um momento, fez o que foi pedido. O líder caiu, e Akutagawa tentou salvar Makoto. Monstros olharam para ele, e Akutagawa disse que não o culparia. Ele também só fingia por não ter força para resistir. O líder disse que desafiar a espécie dominante era impensável, mas um monstro surgiu atrás de Akutagawa. Ele recuou e o líder foi capturado. O protagonista entendeu a responsabilidade. Parecia ter entendido o mestre. Tudo se iluminou e o líder e Makoto observaram em silêncio. Akutagawa disse que faria aquilo. Humano ou monstro, não importa. Esse lixo vai subir num palco que nem merece e ele vai estraçalhar tudo. O líder disse que ele era forte, mas não tentava dominar. Akutagawa respondeu sim àquela intenção assassina. Ele sabia o que queria. O monstro saltou num clarão e Akutagawa desviou, protegendo o rosto com a mão. Logo depois, tudo brilhou em chamas. Akutagawa se surpreendeu com o poder e viu a cabeça queimar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Vendo as partes nojentas dos monstros se dividindo e se juntando, a criatura rugiu e atacou. Akutagawa percebeu que ela usava os corpos como uma nova cabeça. O monstro avançou e Akutagawa tossiu, usando a habilidade de carga. Ele viu que a cabeça estava carregada e era aterrorizante. Usou bola de fogo e viu que precisava de mais que corpos. Os monstros lutavam e Akutagawa entrou na briga. Levou um golpe forte, sentiu dor, mas aprendeu o contra-ataque. Usou a tempestade, afastou os inimigos e aprendeu a habilidade de morte. Pensou no contra-ataque. Pulo e carga foram positivos. Tempestade e disparo mágico também. Akutagawa atacou, mas o monstro nem sentiu. Uma horda veio, dando chance de aprender novas técnicas. A dor era horrível e aprender habilidades comuns parecia inútil. Corpos infinitos e vitalidade anormal eram o único jeito de vencer. Era impossível, ele morreria. Talvez devesse matar a cabeça, mas se morresse, a vingança seria terrível. Ele cerrou os dentes e usou pó paralisante. O líder disse que era inútil. Efeitos assim não funcionam em monstros dominantes. De repente, ele abriu o olho e percebeu. Era uma cortina de fumaça. Ele ia fugir, era o único jeito. Humanos ou monstros, ninguém se salva. O monstro-leão cuspiu fogo. O líder gritou que foram vistos. Akutagawa sorriu, esperando por isso, e avançou contra o monstro. O líder se surpreendeu. Pó acumulado na espécie dominante? Um clarão surgiu, e Akutagawa pensou se ele usaria uma bola de fogo. A cidade explodiu em chamas com a habilidade. Faíscas caíam do pó. Ele aprendeu a rebelião e perguntou se era brincadeira. Mesmo enfraquecido, ainda tinha tanto poder? Antes de disparar, transformou o pó em tempestade e incendiou. Usou explosão de poeira para queimar o oxigênio e controlou o fluxo de calor. Resistiu com escudos, espelhamento e proteção. Um bom plano improvisado. Ele finalmente dominou. O protagonista percebeu que não podia incendiar de novo naquele estado.